Então, esse é o livro do Jacques Maritain, é um livro famoso no Brasil. Você acha em sebo com muita facilidade, porque na época ele foi muito famoso, teve várias edições. Essa edição, por exemplo, eu nem tenho, eu tenho uma edição que a capa acho que é vermelha. Então, foi pela editora Agir na época, né, o Centro Dom Vital, que é um centro católico de leigos, que trouxe o Maritain ao Brasil de barco, de navio, ele e a esposa Raíssa, fizeram vários eventos aqui, depois publicaram os livros dele. Então, é uma obra de referência para a loja. Tá, deixa eu... É a página 28, eu acho. Tá, então, isso aqui são introduções que valem a pena já dar uma lidinha, tá? Então, nós vimos na última aula que a inteligência humana tem 3 atos e 3 frutos. Alguns de vocês, alguém daí consegue lembrar para mim quais são os atos e os frutos da razão? Pode repetir a pergunta, professor? Sim. Quais são os atos e os frutos da razão? Terminamos a aula da semana passada com esse quadrinho, com os atos e os frutos. O que a inteligência faz e qual é o resultado da sua ação. Era aquela questão da simples apreensão? Exato. Simples apreensão gera o conceito. O juízo gera a proposição. E o raciocínio... Não, e o argumento... O raciocínio gera o argumento. Acho que é isso, né? Eu sempre achei a ordem, né? O ato e o fruto. Tinha juízo nessa parte também, professor? Sim. Juízo é o segundo ato da razão. O ato não é a evidência e o fruto é a certeza? Não, isso é outra coisa. Isso foi metodologia, não esqueça. É porque a gente juntou as aulas. Mas os 3 atos da razão, José, os 3 atos da razão são simples apreensão e conceito, juízo e proposição, raciocínio e argumento. O argumento e raciocínio tem que ver aqui no quadro, como eu mostrei para vocês, tá? E é isso, e é disso que vamos falar agora. Toda a inteligência humana, todo o processo de inteligência humana tem esses três atos, tá? A evidência e a certeza são atos e frutos do critério de verdade, é diferente. Não atos da inteligência, tá bom? Ó, então é aqui que nós devemos estar, nessa página, tá bom? Carlos, você pode ler para mim, capítulo 1º, o conceito e a primeira operação do espírito? Alô? Tiago? Falou Tiago, entendi Carlos, professor, desculpa. A simples apreensão. Definição. O que é a simples apreensão? Já nos referíamos antes, o ato pelo qual a inteligência atinge ou, como está escrito? Percebe alguma coisa, sem dela nada afirmar ou negar. Então, vamos lá. Vou fazer um resumo aqui rapidinho, tá? Porque eu acho que vocês não estão lembrados ainda. Vamos lá. O intelecto humano tem 3 operações e 3 frutos, tá? 3 operações e 3 frutos. Quais são as operações? Simples apreensão, juízo e raciocínio. Quais são os frutos? Conceito, proposição e argumento, tá? Eu confesso que eu não estou lembrado como é que eu botei no quadro, se foi raciocínio e argumento ou argumento e raciocínio, tá? Então, depois eu posso consertar se eu estiver errado. Os outros 2 estão certos com certeza, tá? Essas ações acontecem em todo momento em que você conhece alguma coisa. E quando você reconhece também, mas principalmente quando você conhece, porque você não tem nenhuma informação do objeto e cria a primeira informação, tá?
Aí está a definição de simples apreensão. Ó. É o ato pelo qual a inteligência atinge ou percebe alguma coisa sem afirmar e sem negar. É aquele caso, irmã, de eu ver um animal e falar, esse aqui é um animal, pau, é hipopótamo. Não fiz nenhum juízo sobre o hipopótamo. Não sei se ele é um animal vegetariano, não sei se ele é um animal carnívoro, não sei se é onívoro, quer dizer, eu não fiz nenhum juízo sobre aquele conceito. Eu simplesmente compreendi o conceito. Eu compreendi o objeto e tirei o conceito, tá? Isso é simples apreensão, sem julgar, sem afirmar e sem negar, tá? Na última aula falamos sobre isso. Mais um pouquinho, Thiago, por favor. Se pensamos, por exemplo, homem, animal racional, branco, inteligente, etc., fazemos um ato de simples apreensão. Obrigado, Thiago. Então, veja aqui que ele não falou homem branco. Perdão, não falou homem que é branco. Não aplicou o conceito de brancura ao homem. Não falou branco no sentido de branco como a neve. Não, até isso poderia. Mas ainda assim está ligando branco com outro conceito de neve. É simplesmente conceito puro. Tá? Então, esse é o exemplo clássico de simples apreensão. Tá? Existem algumas distinções que a gente vai falar já no curso, que podem confundir, mas a ideia é sempre essa. O conceito, a simples apreensão nunca liga um conceito ao outro por meio de afirmação ou negação. Nunca. Se fizer isso, já não é mais simples apreensão, é juízo. Tá? Ó, olha o resuminho que o Maritain faz aqui. Ó. Pela simples apreensão, percebemos sem dela nada afirmar ou negar. É aquilo que falamos na última e na penúltima aula. Nós vemos o objeto, percebemos que ele é diferente dos outros, reunimos e juntamos numa experiência conceitual. Isso é a simples apreensão, tá bom? Perguntas? Não. Obrigado. Tiago, você pode... Tiago não, perdão. Irmã Viviane, só pode ler para mim? Consegue ler? Ali tá bem pequenininho. Um pouquinho, professor, eu estou tentando jogar para o computador porque eu estou no celular. Ah, tá. Então esquece, irmã. Depois você vê para mim. Então, o pessoal do Rio aí, por favor, da sala de aula. O objeto material. O objeto material deste ato é a coisa qualquer que ela seja, que aprendamos pelo pensamento. Apreendemos. Que apreendemos pelo Pensamento. pelo pensamento. Isso aí, calma aí. Então, o objeto material, aquilo sobre o que a simples apreensão se debruça, é a coisa. Aquele objeto que é materialmente tomado pela minha inteligência. Tá? Uma siriema, uma pedra, sei lá, uma montanha, é objeto material. Você lembra bem a diferença de objeto material e objeto formal, né? Mais um pouquinho, José. Seu objeto formal, isto é aquilo que diretamente é, em primeiro lugar, Perceprimo, latim. Perceprimo e atingido por ele. É esta mesma coisa enquanto recai imediatamente sobre o conhecimento intelectual. Ou, em outros termos, aquilo que nesta coisa é imediatamente aprendido como objeto pela inteligência. Obrigado, José. Obrigado. Então, é aquilo que primariamente cai na minha inteligência quando eu estou diante do objeto. Veja, quando eu estou diante do objeto, seja ele qual for, eu não estou preocupado tanto
com o tamanho do hipopótamo, com a cor do hipopótamo, com a idade do hipopótamo, porque tudo isso pode mudar. Tudo isso vai mudar com o tempo. Então, estou preocupado com aquilo que é essencial, com aquilo que é objeto da inteligência. A isso chama-se objeto formal. Qual é o objeto qual é a parte do objeto formal que nos interessa propriamente no conhecimento humano? A essência. A essência. Então, quando eu vejo um objeto, vejo um homem, vejo um camelo, vejo uma montanha, vejo um prédio, vejo um lápis, eu não estou pesquisando, não estou perscrutando a matéria do objeto. Porque a matéria do objeto pode mudar e muda efetivamente. Uma caneta verde não é a mesma coisa que caneta azul. Mas mesmo assim eu digo caneta, porque eu não estou buscando a materialidade do objeto, mas a essência do objeto que permanece em todos eles. Seja no objeto, seja na caneta, seja no hipopótamo. A essência. Tá? É isso que nós buscamos quando conhecemos. Eis a razão grave pela qual o abandono da essência das coisas impacta o conhecimento humano. Quando Jean-Paul Sartre fala no século XX que não existe essência, que a existência precede a essência, ele está solapando os princípios do conhecimento humano e gera uma confusão absurda, porque se não tem essência, o que eu conheço quando eu conheço as coisas? A conclusão tem que ser: você conhece a aparência, então a aparência vira critério de conhecimento. E aí assim começam as confusões que nós temos hoje. Tá bom? José, mais um pouco, por favor. O que se chama essência ou natureza, sendo por definição aquilo que em qualquer lugar, em qualquer coisa que seja, e antes de tudo, e por isso por si apresentando a inteligência. Não, isso pode pular, isso é latim. Isso é latim, você pode pular. Diremos que da simples apreensão é sempre. Não, diremos que o objeto formal da simples apreensão é sempre alguma essência, natureza ou cuidade. Cuididade, é um estrangeirismo. Cuididade é de quid, em latim. Então, vamos chamar assim em português, seria coisidade. Seria mais ou menos isso, tá? Mas esse termo é um termo técnico para nós, tá? Cuididade é um termo técnico. Então, cuidado para quando usar esse conceito aí. Zé Gabriel, tudo bem? Eu não entendi direito o que é objeto formal nesse caso. É a essência, cara. Um momentinho só, Thiago. Zé Gabriel, como é que estão as coisas aí? Está conseguindo fazer a transmissão, não? Não, professor, então a internet daqui da sala caiu, eu estou usando a minha internet móvel para tentar conectar aqui no meu celular mesmo. Tá, tudo bem então. Eu aguardo vocês. Thiago, qual é a pergunta que eu não entendi? Não entendi direito o que é objeto formal, professor. Sim, objeto material é a coisa. O objeto formal é a essência que está na coisa. É isso. Então, o objeto formal da simples apreensão é a essência da coisa, ou a cuididade ou a natureza. Dependendo da disciplina filosófica, a essência pode chamar-se natureza ou cuididade. Quando eu estou conhecendo, no campo do conhecimento, não, calma aí. No campo do conhecimento, o objeto formal chama-se cuididade. No campo da ética, o objeto formal chama-se natureza. No campo da metafísica, o objeto formal chama-se essência. É importante saber disso. Os termos essência, natureza e cuididade são sinônimos que são usados, dependendo de qual disciplina filosófica se está abordando, de modo relativo, entende? Então, se você está lendo um texto de lógica, provavelmente, quando ele quiser fizer referência à coisa como objeto de conhecimento, chamará cuididade, cuiditas, que seria a coisidade. No campo da ética, natureza, a natureza humana. Já ouviu isso, né? A natureza humana exige, quer dizer, isso é a essência humana. E em metafísica, a essência, tá?
Professor, você dava o exemplo lá do hipopótamo lá. Eu Sim. vejo o hipopótamo, esse é o objeto material da Sim. simples apreensão. Exatamente. O formal é o que me faz dizer que ele é um hipopótamo? Exatamente. É o que torna o hipopótamo hipopótamo. E que você percebe com a inteligência. Que não tem a ver com o tamanho, não tem a ver com a cor, não tem a ver com idade, tem a ver com nada que seja material. Porque se você pensar bem, se você olhar 2 hipopótamos, eles estão em lugares diferentes, eles têm tamanhos diferentes, eles têm cor diferente, têm idade diferente. Então, nada disso pode ser o que determina hipopótamo, porque isso muda. Né? Em metafísica nós dizemos, isso é acidental, não é, irmã? Isso é acidental. Se é acidental, não pode ser a causa da existência do hipopótamo, tem que ser outra coisa. Então, vamos pegar outro exemplo, tá, Thiago, porque é mais fácil para nós. Sim. Eu vejo 2 homens. E eu percebo que nada que é específico dos dois, específico no sentido material, pode ser o que torna um homem homem. Porque se fosse nacionalidade, tamanho de língua, cor da pele, seriam 2 objetos diferentes, porque eles são diferentes. O que une, então? E aqui eu quero atenção. O que une é que eles são humanos. É a humanidade, a essência de humano, que faz com que eles sejam os 2 exemplos de homem. Voltando para o hipopótamo, por isso que eu queria usar a palavra humanidade. Existe uma hipopotamidade, o que torna hipopótamo hipopótamo, que não tem a ver com nada disso, com cor, com tamanho, como não tem a ver com os homens, entendeu? É que no homem a gente está acostumado a falar humanidade, mas não está não está habituado a falar leoninidade para o leão, ou hipopotomidade para o hipopótamo, não está habituado. Mas é disso que se trata. Assim como a humanidade une os indivíduos humanos, a girafidade une as girafas distintas. Por quê? As marcas da girafa são de todas as diferentes, não são iguais. Ficou claro? Sim, eu vou entender. Irmã, tá claro, irmã? A senhora já teve metafísica, né, irmã? Não. Não teve metafísica ainda? Robson, no caso eu poderia pensar assim, no caso a forma, a essência, seria aquilo que não muda. No caso eu pensando, tipo, a cor da pele e a idade. Qual é a cor e qual é a idade não muda, mas no caso o homem ele tem que ter uma cor e ele tem que ter uma idade. Sim. No caso isso seria a essência, seria a forma, né? Não, a forma, essência, natureza, quantidade é aquilo que não muda. Cor e idade mudam, não é isso. É acidente. Um momentinho só. O que foi? Irmã, isso é metafísica, só vai ver com o Frederico, tá? Existem acidentes acidentes necessários e acidentes não necessários. Então, ao homem é necessário ter carne. Não existe homem sem carne. Agora, a carne não é essencial, porque você pode pensar homem sem carne. Entende? A alma humana não tem carne. Então, há acidentes que são necessários aos objetos. Tudo que é material, tudo que é criado, tudo que é corpóreo tem necessariamente matéria. Só que a matéria não é a parte essencial do objeto. Veja, não sei se é o exemplo. Um exemplo que a irmã fez uma pergunta espetacular. Tá? 2 objetos. Quando você falou do hipopótamo, aí isso veio para mim muito claro. Porque, por exemplo, eu não posso distinguir pelos acidentes dele, que ele é um hipopótamo. Então, quer dizer, como que eu distingo que ele é um hipopótamo? Por isso não, você distingue pelos acidentes. É o contrário. É que a essência de hipopótamo gera certos acidentes. E esse acidente que faz você distinguir o hipopótamo da girafa. Mas os acidentes não são o hipopótamo. Porque você pode arrancar uma pata de hipopótamo, por exemplo. Um hipopótamo perneta. Ainda é hipopótamo. Um hipopótamo de dieta. Ainda é hipopótamo. Não é gordinho. Mas a essência de hipopótamo gera certos acidentes. Entende? Aqui, ó. Esses objetos são praticamente idênticos. Ó. Idênticos. Materialmente estão idênticos. Então, mas eu começo a conhecê-los per acidência. Assim que a gente fala em gnosologia, irmã. Pelos acidentes, eu começo a conhecer o objeto. Bom, já percebo que isso aqui não é um lápis, é uma caneta, pelos acidentes que eu tenho. Agora, eu não posso dizer que a caneta é isso aqui. É o que eu estou vendo. Entenda, irmã? Que eu estou vendo. Por quê? Porque se eu fizer isso aqui, ó, aí eu continuo caneta.
Porque mudou, é o contrário do que eu estou vendo. Ou seja, eu podia pintar de verde. A cor não é a caneta, mas a caneta apresenta-se para mim por meio da cor, por meio da forma. Então, per accidens, pelos acidentes, eu conheço a caneta, mas a caneta não é os acidentes. Como? Pelos acidentes eu vejo o hipopótamo, que ele é de certo tipo, ele fica embaixo d'água, ele é, né, já falamos isso, ele é um paquiderme, mas ele não é o que eu vejo. Ficou claro, irmã? Uhum, ficou. Ótimo. Muito obrigado pela pergunta, muito boa. Como costuma ser. Obrigado. Vamos lá? O pessoal do Rio dá para ver, dá para ouvir aí, não? Por favor, quero saber se dá para ouvir. Alô, Gabriel Chagas, dá para ouvir? Não consigo ouvir vocês. No início, a internet estava um pouco instável, então estava ruim a conexão. Aí a gente não conseguiu acompanhar. No momento está melhor, né? Tá. E agora a gente estamos sem caixinha também, está ruim para o pessoal todo escutar. Que pena, mas tá bom. Como sempre vai ficar gravado para depois que vocês assistirem depois quando quiserem. Atenção, aliás, hein? Eu percebi que tem algumas aulas lá que estão um pouco vistas. Provavelmente vocês não estão tendo tempo de dedicar-se a elas. Separem um tempo na semana. Irmã, a senhora perdeu a primeira aula, provavelmente, né? Eu acho, né? E eu disse que que a disciplina que nós temos de metodologia, de fato, é para organizar os estudos. E uma máxima da organização de estudos é nunca acumular matéria. Nunca acumular matéria. Então, para a revisão, separem uma hora na semana, 2 horas na semana, para fazer as revisões. Tá? De todas as matérias, não só das minhas, não. De todas as matérias. Claro, com ênfase naquilo que você tem mais dificuldade. Então, eu percebi que algumas matérias lá, algumas aulas, não estão sendo revistas. É preciso revê-las, tá? Especialmente lógica. Metodologia nem tanto, mas lógica. Porque a gente vai ter muita tarefa para fazer. Tá bom, pessoal? Então, o pessoal do Rio aí terá a condição de rever a matéria mais tarde. Bom. Eles não estão com dificuldade lá, eu vou ler aqui, tá bom? Compreendamos aqui, em geral, essas palavras essência, natureza e quantidade em sentido lato. Segundo, significam que uma coisa é, qualquer termo atingido por mim, quando pronuncio um nome. Ou ainda aquilo que é colocado diante de mim por essa ideia e por este nome. Se eu pensar corpo vivo, animal, normando, Pedro, etc., é sempre nesse sentido uma certa essência que eu atinjo. Tudo que atingimos pela simples apreensão será como tal uma essência. Então, aqui é um princípio importante, tá? Importante não só para a nossa matéria, para outras matérias, irmã. Aquilo que eu toco com a inteligência. Quando digo normando, alguém que nasceu na Normandia, isso é uma essência. E isso não depende de mim. Eu descubro com a inteligência, eu não invento. Tá? Isso acaba com o relativismo cognoscitivo. Porque eu não invento a noção de carioca. Não é que eu inventei o mexicano. José é que se apresentou a mim. Eu tirei, mexicano. Certo? Um conceito de um gentílico nascido no México. Tudo bem? Mas, continua o Maritain, estas palavras, essência, natureza, quantidade, referem-se por excelência à essência no sentido estrito e absolutamente próprio da palavra. No sentido do que tal coisa é necessariamente, antes de tudo, para a inteligência, ou ainda do que tal sujeito é necessariamente, antes de tudo, primeiro, como princípio da inteligência. Então, essência, quantidade, natureza, fecundam nossa inteligência, fecundam, no sentido de dão informação, fazem frutificar, fazem nascer coisas novas. Tá? Neste sentido, eu aprendo a essência completa de Pedro, confusa ou distintamente, quando penso homem ou animal racional. Quando penso corpo vivo ou animal, só atinge uma parte dessas determinações. Óbvio,
Se Pedro é animal racional, eu só compreendo a parte animal, eu compreendi pouco de Pedro. Efetivamente, é metade de Pedro. Se eu só penso em razão, eu só compreendi metade de Pedro. Não compreendi Pedro como animal racional. Quando penso francês ou Pedro, atinjo-a confusamente em todas as suas determinações, mas em certas notas a mais provenientes da matéria individual. Mas com certas notas a mais provenientes da matéria individual. Perguntas? Só pode explicar um pouquinho melhor como seria o sentido lato e o estrito nesse caso? Bom, quando eu digo Pedro, homem, eu estou compreendendo, homem, animal racional, eu estou compreendendo Pedro no sentido lato. Quando eu compreendo Pedro francês, eu estou compreendendo mais. É um animal racional nascido em certa área geográfica do Brasil, do mundo, na verdade. Então, estou compreendendo um pouco mais estritamente o conceito de homem. Eu estou acrescentando algo, tá? Professor, Pois não. essas palavras aí, essência, natureza, cuididade, Sim. elas se referem ao que o objeto é. A essência do objeto. A essência, ao que ele é. Para ficar mais claro, a forma do objeto. Porque a essência é a que a metafísica refere-se. A cuididade à lógica e a natureza à ética. Mas todas as três notas dizem respeito à forma, tá? Que é contraposta à matéria. Isso, Tiago, você vai ver com mais clareza no futuro, daqui a um ano, quando tiver metafísica com o Federico, tá? Uhum. Ou mesmo comigo, no segundo semestre, quando falo, se eu der aula de cosmologia para vocês, que a gente antecipa algumas matérias de metafísica em cosmologia, tá? Uhum. Tá. Irmã, ficou claro? Beleza. Eis porque a simples apreensão é, por excelência, ordenada às essências das coisas, como objeto formal quod. É, por excelência, ordenada a atingir este fundo inteligível, distintamente ou confusamente, às claras ou às cegas, e colocá-lo diante do espírito. Por que ele sempre faz a distinção? Distinta ou confusamente? Claras ou cegas? Porque, às vezes, a gente não tem clareza do que está acontecendo. Como eu falei, quantas vezes vocês produziram o processo cognitivo da simples apreensão ao conceito até hoje, sem perceber isso? Milhares de vezes. Efetivamente, todas as vezes que vocês conheceram um objeto novo, todas as vezes, vocês passaram da simples apreensão ao conceito, sem perceber. Isso quer dizer que é confusamente, é sem ter clareza. Às cegas, sem perceber. Entende? Então, quando você começa a se dar conta disso, aí você começa a ficar de forma mais clara e de forma mais distinta, e não confusamente. Tá? Até hoje, qualquer pessoa que faça processo cognitivo como tem que fazer, sem perceber, é confuso e é às cegas, sem perceber. É em razão das essências das coisas como principal objeto a ser conhecido que ela atinge tudo aquilo que atinge. Tá? Finalmente, é sempre sob este ou aquele aspecto inteligível, sob esta ou aquela razão, determinação ou formalidade, que a simples apreensão atinge a natureza e as coisas. Assim, ao mesmo tempo que apreende uma única e mesma natureza, a de Pedro, por exemplo, nosso espírito pode apreendê-la como homem, ou como animal racional, ou como qualquer homem, ou como este homem, etc. Tantos objetos diversos para cada um destes atos de apreensão particulares. Então, é disso que se trata. Quando eu conheço Pedro, ainda que eu não faça juízos, não fiz juízos, tá? Só estou dizendo, Pedro pode ser animal racional. Um outro conceito, que é o de Pedro. O animal racional francês, ou carioca. Ainda que aqui esteja suposto um juízo, e eu aceito que esteja suposto, não foi feito o juízo ainda. Pedro é nascido no Rio de Janeiro, não tem isso. Então, ainda não tem juízo, ainda é só a simples apreensão imediata, que nesse caso aqui é complexa. Então, a gente vai ver isso já aqui nesse texto mesmo. Tá bom? Pessoal do Rio, voltou a internet aí? Como é que estão as coisas? Aparentemente agora voltou, professor. Mas Tá. aí a gente está ligando a câmera por enquanto. Quando a gente for falar que alguma coisa, a gente liga, pode ser? Tá, pode ser.
A internet no seminário para vocês não está disponibilizada ainda. Não, a internet que está sendo instalada ainda não está disponibilizada. A gente está usando a internet que já tinha no seminário, que não é muito boa, e como aqui está meio chuvoso, né? Eu acho que fica pior ainda. Fica pior ainda. Tá bom. Obrigado, Gabriel. Tiago, mais um pouco, por favor. Objeto incomplexo e objeto complexo. Consideremos agora em si mesmo os objetos sobre os quais se aplica o ato de simples apreensão. Será preciso distinguir, primeiro, certos objetos de pensamento simples ou indivisíveis em si mesmos, como nos exemplos apresentados até agora, homem, animal racional, branco, etc. Essas coisas são indivisíveis, porque cada uma delas é uma essência. Se acrescentarmos ou tirarmos qualquer coisa àquilo que a constitui intrinsecamente, destruímos-la. Teremos diante do espírito outra coisa, uma outra essência. Então, se eu vejo Pedro, obrigado, Tiago. Se eu vejo Pedro, e ao invés de dizer animal racional, eu digo só animal, esse conceito não corresponde a Pedro, porque Pedro não é animal. Pedro é algo mais que animal, é animal racional. Esse dado é o conceito simples, como é que o Maritain chama? É um objeto incomplexo, indivisível. Isso. Porque é uma essência que, se você separa, o resultado é outra coisa. Tá? É incomplexo, quer dizer, ele é simples. Mais um pouco, Tiago, por favor. Certos objetos de pensamento, complexos ou divisíveis em si mesmos, por exemplo, um homem vestido com roupas suntuosas, a garça de bico longo ajustado num longo pescoço, ou um mal que espalha terror. Há nestes casos várias essências ou objetos de inteligência. No primeiro caso, disse que o objeto da simples apreensão é em si mesmo incomplexo, e no segundo caso é em si mesmo complexo. E aqui vem um problema, tá? Porque quando o Maritain afirma que o primeiro caso, homem, branco, hipopótamo, é um objeto incomplexo, ele está dizendo que é simples. Portanto, não há nada além do que uma essência em cada um deles. Quando ele diz que é complexo, ele está dizendo que não é simples, é composto. Composto de quê? De várias essências. Mas, Robson, isso não seria um juízo? Então, essa é a discussão. Em alguns casos, alguns falam, olha, isso aqui não é mais um conceito, não. Garça de bico longo ajustado no longo pescoço é mais que uma simples apreensão. É um juízo. Só está escondido aqui o verbo. Mas, então, é uma discussão que a gente vai ultrapassar, tá? É uma questão que não interessa nada para nós. Guardemos aquela afirmação que eu disse no início. Os conceitos, como fruto da simples apreensão, se distinguem das proposições, porque os conceitos não afirmam nem negam. Se o objeto ao qual eu estou me debruçando não é uma afirmação, não é uma negação, ainda é um conceito. Ainda que seja um conceito complexo, como a garça de bico longo ajustado no longo pescoço. Tudo bem? Irmã? Então, beleza. Professor, eu não entendi o que é o objeto complexo e o incomplexo. O incomplexo é aquele que é uma essência só. Pedro, animal racional. Homem, é um objeto, é uma essência só. Agora, é uma essência só. Se você tirar a parte da essência, você acaba com o objeto. O complexo são várias essências. Veja, garça, bico longo, ajustamento, pescoço, curto e longo. Tá vendo? São pelo menos 5 essências aqui. Ou homem vestido roupas suntuosas. 3 ou 4, depende aí se você falar isso. Se vestir-se também é um quarto. Entendeu, Pedro? Ou Thiago? Isso você pode chamar de essência, professor? Porque pode. É o que você vê. É o que distingue longo de curto, suntuoso de ordinário, roupa de prédio. A essência, Thiago,
é aquilo que faz a coisa ser o que ela é. O que faz hipopótamo ser hipopótamo é a hipopotamidade. O que faz o suntuoso ser suntuoso é a suntuosidade. É a essência que faz com que você reconheça entre as coisas suntuosas o suntuoso nelas. Entendi. Entendeu? Sim. Entre as coisas longas, você reconhece aquilo que a essência de tamanho, chama assim, de longo, que aplica-se em tudo que é longo. Não só, entendeu? Uhum. Consideramos nessa divisão os objetos de simples apreensão segundo o que são em si mesmos, como objetos da inteligência. São incomplexos ou complexos em si mesmos, ou quanto à coisa, diziam os antigos lógicos. Se, pelo contrário, forem considerados segundo o modo pelo qual são aprendidos ou concebidos neste ou naquele ato particular da inteligência, denominar-se-ão incomplexos ou complexos segundo o modo de conceber, conforme se apresentam explicitamente sob um único aspecto inteligível, ou sob vários aspectos, ou sob vários aspectos. No primeiro caso, são expressos por um só termo, Pedro, homem, garça. No segundo, por vários. Nesse sentido, homem é um objeto de pensamento incomplexo, simples. Animal racional é um objeto de pensamento complexo, vejam, 2 notas, mas que dizem respeito a uma só, o homem. Tá? Por conseguinte, se para dividir os objetos de pensamento colocamos-nos ao mesmo tempo sob 2 pontos de vista acima mencionados, devemos dividi-los em complexos, em si mesmos, e segundo o modo de conceber, homem, uma única essência apresentada ao espírito, e por uma única apreensão inteligível. Desculpem, eu tive que mexer aqui, perdi o foco da câmera. Deixa eu voltar para cá. Então, incomplexos. Um conceito e uma nota cognitiva. Perdão, incomplexos em si mesmos, e segundo o modo de conceber. Homem, uma única essência, a de homem, apresentada ao espírito e por uma única apreensão inteligível, a palavra, o termo homem. Incomplexos em si mesmos e complexos segundo o modo de conceber. Então, animal racional é uma única essência, animal racional, é a de homem, mas apresentada ao espírito por mais por 2 apreensões inteligíveis, mais de uma, na verdade, né? Por isso é por várias, mas mais de uma. Animal racional. Veja, ainda falamos de homem. Entende? Ainda é incomplexo, é simples, mas é complexo no modo de apresentação. Tudo bem, Thiago? Tudo bem, José? Irmã? Ele é incomplexo por ser homem, é homem. Mas ele passa a ser complexo pelo fato de ser animal racional. Por ser apresentado com as notas, animal racional. Ah, sim. Entendeu? Então, dependendo da forma como se apresenta, ele pode ser complexo? Exatamente. Segundo o modo de concepção. Mas ainda trata-se de uma essência só, porque trata-se do homem. Sim. Complexos em si mesmos e incomplexos segundo o modo de conceber. Mas, Robson, se eu digo, é homem, branco, homem, animal racional. Sim. Não são 3 essências? Homem, animal racional? Não. Só existe um animal racional, homem, não existe outro. Animal racional são 2 essências. Não, então, como nota de apresentação, são 2. É complexo. Mas diz respeito a um objeto só. Só existe um animal, um objeto no mundo, no universo inteiro, que é animal racional, o homem. Sim. Entendeu? Complexos em si mesmos e incomplexos segundo o modo de conceber. Exemplo, filósofo. Veja, a palavra é uma só, filósofo, mas diz respeito a outras coisas. Ó, animal racional que estuda filosofia. São 2 notas, pelo menos. Entende? A apresentação é única, mas o conceito refere-se a mais do que animal racional. É outro tipo de animal racional. Por exemplo, tem notas cognitivas diferentes, como, por exemplo, o estudante de filosofia. Ó, 2 essências apresentadas ao espírito, a filosofia e o homem que possui esta ciência, mas por uma única nota apreensível, uma única apreensão inteligível. A palavra
o termo filósofo. Está claro? Irmã, tudo bem? Beleza. Sim. Tranquilo, então. Professor, Pois não. você poderia explicar novamente essa Posso. questão, essa última parte? Posso. Então, a parte cognitiva, na parte de compreensão das coisas, nós lidamos sempre com objetos. Esses objetos têm essências. Homem, hipopótamo, elefante. Mas essas essências podem ser apresentadas de forma simples ou complexas. Ou que ele chama de incomplexo ou complexo. Simples no sentido que não tem mais de uma nota cognitiva. Quando eu vejo homem, eu falo animal. Quando eu vejo um indivíduo da espécie humana, eu digo homem. Isso é uma essência de homem, expressa por um conceito simples, o conceito de homem. Mas também posso falar que esse objeto que eu vi é um animal racional. Ainda estou falando de uma essência simples, a de homem, mas que eu expressei por uma nota complexa, quer dizer, que tem mais de um elemento, animal e racional. Animal e racional. Ficou claro, Gabriel? Ficou claro, sim. Agora vamos ao segundo passo. Esse é o primeiro passo. Agora vamos ao segundo passo. O contrário também é possível. Eu posso usar um conceito, mas que o conceito tenha mais de uma essência dentro de si. Como, por exemplo, o exemplo aqui que ele deu é filósofo. Veja, um conceito só, um termo só. Mas o termo filósofo, como carioca, traz dentro de si a noção de homem e uma função ativa, que é de ser filósofo. Então, tem duas essências. Então, é ao contrário do primeiro caso. É um conceito simples que trata de duas essências distintas, como carioca, o brasileiro, o homem nascido na cidade do Rio de Janeiro. Ficou claro agora? Sim, obrigado, professor. Beleza. Agora vamos à última parte. Complexos em si mesmos e segundo modo de conceber, quer dizer, duplamente complexo. Homem, perito em filosofia, veja, tem mais aí, tem mais de um conceito, não é filósofo. Homem, foram usados vários conceitos para que explicitasse o que é filósofo. Homem, perito em filosofia. E esse conceito, homem, perito em filosofia, diz respeito a várias essências. Essência de filósofo, essência de estudante, essência de homem. Tá? Várias essências apresentadas ao espírito e por várias apreensões inteligíveis. Ficou claro, pessoal? Ótimo. Beleza, ficou assim. Tranquilo. Quando pensamos, pois, a garça de bico longo ajustado no longo pescoço, ou um mal que espalha terror, mal que o céu em seu furor inventou para punir os crimes da terra, ou qualquer outra sequência de ideias semelhantes, tão longa quanto se quiser, pois mais que não constitui um todo lógico concluído, fazemos um ato de simples apreensão. Assim como ao pensarmos homem ou triângulo, a simples apreensão pode ter um objeto complexo. Contudo, não deixa de ser simples apreensão, porque é ordenada, em primeiro lugar, e antes de tudo, para aprender as essências e oculidades, que são indivisíveis no sentido acima indicado. Eis porque os antigos chamavam a primeira operação do espírito de indivisibilium intelligência, e porque os próprios objetos complexos, ou conjunto de essências que ela apreende, da mesma maneira que os objetos indivisíveis ou essências isoladas, isto é, sem produzir no espírito uma construção acabada. Então, essas afirmações todas que ele falou, olha só que interessante. Um mal que espalha terror, mal que o céu em seu furor inventou para punir os crimes da terra, essa longa construção não é um juízo. Como eu falei mais cedo, né? Há discussão quanto a isso. Mas o Maritain diz, isso não é um juízo, porque não constitui um todo acabado. Então, enquanto não conclui um todo acabado, você pode dizer isso é uma simples apreensão. Tá? Em outros termos, na expressão simples apreensão, a palavra simples é compreendida em oposição à atividade construtiva, que se manifesta em outras operações do espírito, como no juízo e no argumento, e pela qual formamos em nós mesmos para atingir a verdade como que obras de arte e construções estáveis. Tá? Todo conhecimento que não procede desta função construtiva do espírito e que constitui não um todo construído ou uma construção acabada e propriamente dita, mas somente uma parte de uma determinada construção, procede da simples apreensão.
É o caso de uma definição como animal racional ou de um termo complexo como homem que vem, que são relativamente às construções acabadas do espírito. Por exemplo, o homem é um animal racional. Eu não temo o homem que vem. Então, essas afirmações são, sim, injuízos. Como simples membros, braços ou cabeças, por si mesmos, compostos, por si mesmos compostos. É verdade, mas a título de partes, não de todo. São relativamente a um organismo. É um processo maior que é de raciocínio ou argumento. Tá bom? Se quisermos saber agora o que distingue uma construção completa, um todo acabado, de uma parte complexa, responderemos que a atividade construtiva do espírito sendo ordenada para atingir a verdade, isto é, tornar o espírito conforme aquilo que existe. As construções a que nos referimos só serão completas e acabadas na medida em que signifiquem a existência de um sujeito com estes ou aqueles predicados, isto é, na medida em que constituem enunciados ou proposições. Aí está indo para a segunda parte, que é o juízo, sobre os quais pode-se aplicar um ato de assentimento ou de recusa. Então, só começará a ser algo relativo a um conjunto maior quando afirmado ou negar. Enquanto não disser isso, ainda é um conceito, ainda é fruto da simples apreensão. Perguntas. Vamos começar aqui o ponto importante de hoje. Robson, pois não. Então posso dizer que tudo isso que a gente viu nessa primeira parte faz parte da simples apreensão. Exatamente. Tudo isso é um modo do homem ver o mundo lá fora e reunir sobre um conceito. Ainda que com termos muito longos, como homem que estuda filosofia. Ele está dando um filósofo, Pedro, né? Mas nós podemos construir isso com vários termos sem afirmar nem negar. Tá? O mal que abate a terra por causa de seus crimes. Isso ainda é um conceito de simples apreensão. Repito o que eu disse, Tiago, porque eu não gosto de mentir para vocês. Nesse ponto, quando começa a haver construções muito longas, há pessoas que falam, aqui já tem juízo. Tá? Mas eu tenho que ensinar o que Maritain diz que isso não é juízo ainda. Tá bom? Ok. Irmã? Nesse sentido, Robson, nesse sentido que você falou agora, considerando Maritain, então, no caso, quando fala homem, perito e filósofo, é uma simples apreensão ainda. Se você dissesse o homem é perito e filósofo, eu já estou afirmando. No juízo. Por quê? Porque tem um verbo. É o verbo. Então, faz sentido o que ele diz. Faz sentido, porque você pode falar filósofo sem fazer uma afirmação. É que para você apareceu aquele conceito como se fosse filósofo. Você pode ser um conceito errado. Mas quando você afirma ou nega algo, aí você está agindo voluntariamente. Aí há um juízo. E aí pode haver erro. Por que é importante isso, irmão? Porque no conceito não há erro. Não há falsidade nem verdade, porque você não está afirmando. Você simplesmente pode ter compreendido errado. Entende? Então não tem erro, efetivamente. Faz sentido o que o Maritain diz, tá? Não é todo isso, não. É porque quando começa a ficar muito grande, é difícil você falar que não tem afirmação, nem negação. O mal que abate o mundo em razão dos males provocados. Isso é difícil falar. Como não tem juízo aqui? Você está fazendo juízo, sim. Entende? Mas, no caso do homem perito em filosofia, do homem que estuda medicina, isso pode ser efetivamente um fruto da simples apreensão. Quando você vê um cara de branco na rua, um médico, um enfermeiro. Entendeu? Bom, vamos lá. O conceito. José, por favor. O conceito. A noção do conceito. Noção. A noção do conceito. Definição. Aí. Como veremos... Tá pequeno, José? Aumenta um pouco. Aumenta um pouco. Vou tentar. Acho que não consigo mais, não. Como Tá está bom. aqui, não consigo mais, não. Como veremos mais tarde, em psicologia, a ação de perceber pela inteligência, quando tomada em si mesma e enquanto ação puramente imanente, isto é, enquanto puro acabamento qualitativo e faculdade da faculdade. Deve
Distinguir-se. Deve distinguir-se da ação que forma De uma formar. ideia. Da ação de formar. Peraí, que me perdi. Ação de formar uma ideia, ação produtiva de um modo termo ou de um termo ou fruto interior. José, um momentinho só, por favor, desculpem. Tá. Sai aqui. Desculpem, pessoal. Aulas online. Na realidade, entretanto, estas duas ações constituem uma só coisa. Uma só coisa. Uma só coisa. O ato imanente da intelecção, que em si, de intelecção, que em si mesmo é virtualmente produtivo. Só podemos aprender uma coisa com a condição de formar em nós uma ideia dessa coisa, com a condição de conceber a coisa em nós mesmos. O conceito ou ideia é, por conseguinte, O que o espírito que o produz. espírito produz ou exprime em si mesmo, e em que ele atinge ou compreende uma coisa. Apreende é uma coisa. José, é uma coisa importante, tá? Esse texto aqui é muito antigo. Então, como você está aprendendo português, você pode começar a achar que ele tem acento. Não tem, não, tá? Então, cuidado, que esse texto aqui é um português arcaico. Então, tem alguns elementos aqui de sinais, Sim. que não existem mais, tá? Ele, por exemplo, não tem mais acento circunflexo no E, no primeiro E, tá? Só para você, porque você pode confundir, porque de fato está aprendendo português agora e se confunde mesmo, tá? Então, o conceito é o fruto da simples apreensão, é o resultado da produção intelectual daquele ato. A palavra é essa, né? É quando nós apreendemos algo externo a nós, aprendemos a essência da coisa. Isso é o conceito, tá? Obrigado, José. Vai, Thiago, por favor. Thiago. O conceito ou verbo mental. O conceito ou verbo mental corresponde, primeiro, a uma necessidade do conhecimento intelectual humano, pois o objeto inteligível, para ser percebido, precisa ser levado no conceito ao último grau de imaterialidade, exigido pela intelecção em ato. Então, é uma condição para o conhecimento, é uma condição que aquilo que eu objetive como causa do conhecimento seja inteligível, não seja material. Porque se for material, em cada mudança material do objeto, eu teria um novo conceito. Veja, como eu disse há minutos atrás, se eu baseio o meu conhecimento da caneta na posição da caneta, a cada medida que a caneta muda de posição, eu tenho que dizer isso aqui é um outro objeto e dar outro nome, caneta 1, caneta 2, mas isso é impossível, porque nós não fazemos isso. Quando eu vejo caneta, eu ultrapasso a questão material e vou para aquilo que é mais essencial, o intelectual, o imaterial nesse objeto. Robson, você está me dizendo então que a caneta tem alma? Não estou dizendo isso, estou dizendo que ela tem um princípio imaterial, que não é a alma, é a forma, que faz com que eu distinga canetas, posições, e falo, eis aqui caneta, embora sejam coisas diferentes. Esteja uma à esquerda e outra à direita, depende de quem está do ponto de vista, né? Veja, mas são canetas, embora em posições idênticas em posições diferentes. Tudo bem? Ficou claro? Veja, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque isso é a base de todo conhecimento humano que todos temos o tempo inteiro. Tiago, eu não entendi o que você disse. Não, mais ou menos. Não ficou claro, não. Você consegue criar uma pergunta para ver se eu consigo entender?
a sua questão? Porque, de fato, isso é difícil mesmo, tá? Nós estamos ainda a um mês de aula, nem um mês de aula ainda. Estamos falando de coisas muito sérias, muito, muito profundas. Mas isso acontece em todo o processo cognitivo. Quando você olha para 2 prédios e diz aqui prédio, a base do seu conhecimento não é o que você vê, não pode ser, porque você vê coisas diferentes. Você experimenta coisas diferentes. Fala, Pedro, chegou um criminoso aí, ó. Mais um. Beleza? Bom dia. De um criminoso para outro. Tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Firme aí. Robson, Pois não. eu acho que é até fácil a gente entender que aconteça assim. O difícil é explicar como acontece assim, né? Mas eu acho que é até fácil a gente perceber que realmente é assim. Então, mas como você percebe que é assim, a conclusão é, então, não pode ser pela matéria. Então, algo tem... Aí você... Bom, como é que eu vou chamar isso? Chama do que quiser. Mas não pode ser material. Veja a importância da essência. Quando você solapa do conhecimento humano na essência, você fica sem explicar como acontece. Entende o problema, irmã? Esse é o ponto que você só conseguiu ver com clareza agora. O materialismo tem um grande problema nas mãos. Como explicar o conhecimento de coisas materiais? Porque, materialmente, o prédio X não é igual ao prédio Y. Não é. Porque mesmo que sejam prédios idênticos, um está à esquerda e o outro está à direita. Então, não podem ser o mesmo prédio. Mas se eu chamo os dois de prédio, é porque a base do conhecimento não pode ser material. Porque eles são materialmente diferentes. Entendeu agora? Tiago. Então, a base do material, a base do que eu vejo, isso que você falava das canetas. A base do conhecimento não pode ser material. Isso vai distinguir uma coisa da outra. Porque para que eu distinga X de Y, o que está à direita e o que está à esquerda, não pode ser materialidade. Porque eles são idênticos. Gêmeos univitelinos. São idênticos. Até o DNA é idêntico. Só que você fala, isso aqui é o Pedro, aquele é o João. Por quê? Porque você não está baseando-se na matéria. Porque a matéria é idêntica. Um está à esquerda, outro está à direita. Então, há uma essência humana ali que faz isso aqui é um homem, isso aqui não é um gafanhoto. E isso não pode ser material. Já pensou assim, Robson? Tipo, a essência de ser religiosa. Sim. Aí eu começo a pensar, ou na cor do hábito, ou no formato do hábito, aí eu começo a ir para as congregações, vai mudando. Exato. Aí, de repente, eu digo, mas todas têm hábito. Mas aí eu penso, não, mas tem congregações que não têm hábito. Exato. E aí vai se desfazendo. Exato. E aí a sua vai para a essência. Ainda, exatamente. Tem alguma coisa ainda que sobra e que eu não sei como. Exatamente. Mas o que é ser religiosa, então? Não é usar véu, não é usar hábito, não é usar hábito X ou Y. É algo mais. O que é, irmã? Boa pergunta. O que é ser religiosa? A pergunta é mais profunda e longa. É boa, mas é muito boa, irmã. Muitas aulas. Eu arriscaria dizer que é a consagração. O que distingue a religiosa da mãe de família é que a religiosa fez uma consagração plena, enquanto a mãe de família não fez. E não pode fazer. Não pode fazer. Para ser mãe, não pode fazer, porque ela tem um compromisso com seu esposo. A religiosa, não importa se tem hábito, que língua fala, que idade tem, ela fala, meu noivo é Jesus. Olha que bonito. Vai dizer o Tiago, não importa se é religioso, se é diocesano, vai dizer, minha noiva é a igreja. É isso que distingue efetivamente o consagrado do leigo. Me parece que é isso. Agora, se tem hábito, se tem véu, se usa batina, se usa cresma, mas não tem a igreja como esposa, nem Jesus como esposo, não é religioso. Olha que curioso. Aí, no caso, professor, a gente vai para a questão da consagração como algo também imaterial, porque não seria a consagração, o rito, como a gente faz nas congregações, também mudam. Mas algum rito tem que ter. Assim, lembra que a senhora falou da carne? O rito vai mostrar. Lembra que você falou da carne? Então, ainda que o rito mude e muda, existe um acidente necessário. Que é o rito. Que é o rito. Sem rito não dá. É como falar, eu sou casado com a Márcia, mas não é no coração, não é no papel. Calma aí, o papel é importante. Entendeu? Afirmar isso diante de uma autoridade, afirmar isso diante dela, claramente é importante, ainda que não seja essencial, ainda que não seja, nesse caso concreto do sacramento até mas ainda que não seja formal, quer dizer, antes de dizer eu te amo, Márcia, eu quero ficar contigo, eu já venho no coração, né? Mas eu tenho que dizer isso para ela, isso é essencial. O rito também, da religiosa. Ainda que ela
seja no coração o principal, uma hora ela tem que dizer para a comunidade, porque ela tem carne e tem ela deve isso a alguém, vamos chamar assim, ou ele, né, o caso de Thiago. É boa pergunta, irmão, gosto muito dessa bagunça aí. Obrigado, viu, pela oportunidade de falar isso. Quer contribuir, irmão? Eu entendi o que é conceito, então. Pois não. Primeiro eu tenho a simples apreensão, vejo, a minha inteligência diz o que a coisa é, e depois, para nomear essa coisa, se apresenta o conceito. Exatamente. Que eu crio ou que eu reconheço, o que eu aprendo, né? Porque você pode criar um conceito ou você pode aprender. Quer ver um conceito, Thiago? Você inventou o conceito de triângulo? Não. Mas quando você vê objetos de 3 lados, você fala, isso aqui é um triângulo. Você aprendeu, falou, me disseram que todo objeto que tem 3 lados é um triângulo. Aí você pega esse conceito que alguém criou e você aplica. Você sabe o que é um miliágono, Thiago? O quê? Miliágono. Não. É um conceito. Existe. Só que você jamais viu esse objeto. Jamais viu. É um objeto um polígono com 10.000 lados. Mas é um conceito. Certo? Então, agora você já sabe. Você não sabia disso. Agora você já sabe. Agora você pode chamar. Nossa, essa pessoa ela tem um miliágono de personalidade. Quer dizer, um falso. A cada minuto ele mostra um outro. Entende? Mas você não sabia do conceito. Agora você sabe. E esse conceito não foi eu que inventei. Nem você que inventou. Percebe? Depois que você aprende o conceito, você pode aplicar em outros exemplos. Ficou, beleza? Como beleza. chama isso aí? Miliágono. Interessante agora, Robson, é que a nossa apreensão ela é bem mais rápida, né? No caso, acho que a gente já juntou outras apreensões, outros conhecimentos para poder fazer esse agora. Quanto mais você aprende, mais fácil fica fazer. E o contrário, quanto menos você faz, menos atenção você tem, mais difícil. Por isso as crianças têm dificuldade. Porque elas não estão aprendendo ainda a fazer isso e têm dificuldade. E tem que repetir. As crianças e os imbecis, tá? Só para dizer claro. Maldade. Vai lá, Thiago, por favor. A fecundidade. Onde está aí, Robson? Lá em cima. A fecundidade própria da inteligência. Aqui, ó. A fecundidade própria da inteligência, que procura naturalmente manifestar e dizer a si mesma aquilo que ela acabou de apreender. O conceito, então, é aquilo que eu quero dizer a mim mesmo que eu aprendi. Como eu falei, eu nomeei um conceito e quero dar um nome a ele, porque eu tenho que voltar a ele. Então, entenda uma coisa, eu não sei se vocês conseguem perceber isso. Quando você... Veja bem, no Rio, no tempo que eu morei no Rio durante um tempo, existia uma sopa na sexta, que era a sopa da semana. Você percebia que havia transformação na comida e chegando na sexta tinha uma sopa marrom. Gostosa a sopa, boa, gostosa, mas assim, a gente chamava de áperon. Porque a gente não sabe o que é aquilo. Áperon, em grego, é o que é incognoscível, né? Aquilo que não se sabe o que é. A gente dava um nome para voltar aquilo. Veja, o nome faz você voltar ao objeto sem precisar do objeto. Você vê o elefante na pradaria, você vê o elefante na savana. Quando você volta para a caverna, não é possível para falar do elefante, trazê-lo para a caverna. Você tem que dar um nome para ele. Aquele elefante da pradaria. Então, o conceito é aquilo que você pode ter acesso sem trazer de novo o objeto. Para que o objeto tenha que ser tratado sem necessidade de voltar-se a ele. Entende? Sem colocar o elefante na caverna, junto com a família. Percebeu isso? Então, quando eu falar, sexta-feira é o dia do ápero, eu não tenho que pegar a sopa e botar na frente para a pessoa que está começando comigo entender. Ele já sabe que esse conceito diz respeito àquele objeto. Tá claro? Beleza. Vamos lá. Isso é o conceito no sentido comum da palavra, imagem, ou similitude espiritual da coisa em nós,
e que é um puro meio, aquilo em que atingimos a coisa ou objeto. Denomina-se ainda ideia, noção ou verbo mental, e mais precisamente, conceito mental ou conceito formal. Sinônimos para falar de conceito, tá? Isso aqui tudo. Conceito mental, conceito formal, verbo mental, ideia, noção, mas são frutos da simples apreensão. Ai, droga, calma aí. Conceito mental, vai lá. Conceito mental e conceito objetivo. O conceito mental nos faz conhecer ou apreender alguma coisa. Possui um certo objeto, que é o objeto mesmo de simples apreensão. Uma essência, natureza ou quididade, apresentada sob tal aspecto inteligível ou sob tal formalidade. Este objeto formal do conceito pode ser chamado simplesmente objeto de conceito. Chama-se também conceito objetivo, porque ele é o que conhecemos do objeto. Concebemos do objeto, tornado presente ao nosso espírito pelo conceito mental. O que é que nós concebemos no espírito quando produzimos o conceito mental? A essência. É isso que nós acertamos com a inteligência quando tiramos o conceito da simples apreensão. A causa disso é a essência do objeto. Tá? Vai, Thiago. Mas é essencial distinguir estas duas acepções da palavra conceito, e lembrar-se de que o conceito objetivo não é aquilo pelo que ou em que nós conhecemos. É, pelo contrário, o que conhecemos, o que atingimos imediatamente pela inteligência. A própria coisa, enquanto cai imediatamente sob o conhecimento intelectual, ou objeto conhecido enquanto objeto. Obrigado, Thiago. Então, aqui é o ponto, hein, gente? É o ponto de divergência entre o pensamento realista do pensamento idealista, ou, de outra forma, o pensamento clássico do pensamento contemporâneo, na sua maioria. Quer dizer, o que fecunda a minha inteligência, o que fecunda o meu intelecto, é a experiência que eu tenho com aquele objeto. É isso que fecunda o meu intelecto, a experiência que eu tenho com o objeto. E aquela experiência é a compreensão do que é a causa do conhecimento. O que faz com que eu reconheça o hipopótamo distinguindo da girafa é a essência de hipopótamo que está no hipopótamo, é o que causa o conhecimento. Não é o gatilho, não, é a causa mesmo. Sem aquela essência, eu não tenho como conhecer. Caiu aqui a minha... Sem a minha essência, eu não consigo conhecer. Tá claro? Isso é importante, tá? Porque hoje em dia, pelo menos para certo grupo de especialistas, não há causa. É tudo convencionalismo. Convencionou-se isso, convencionou-se aquilo. Não, é mais que convenção. Existe uma causa eficiente, uma causa formal do conhecimento. No caso concreto aqui, é a essência das coisas. A essência que está nas coisas não está em mim. O meu papel aqui é reconhecer essas essências e nomeá-las. Tá? O conceito mental só é conhecido expressamente por uma reflexão da inteligência sobre si mesma. É a ele que o psicólogo visa, em primeiro lugar, quando estuda os conceitos. Aqui o psicólogo aqui não é o psicólogo clínico, tá, gente? É o estudo da psique humana, tá? Não é o psicólogo terapeuta, não. Aqui é aquele que estuda a alma, tá? O processo cognitivo que acontece na alma, tá? Pelo contrário, quando trata da ordem dos conceitos, o que o lógico visa, em primeiro lugar, é o conceito objetivo, embora o conceito mental caia também ao mesmo tempo sob a sua consideração. Assim, por exemplo, quando na lógica se fala de conveniência ou da não conveniência dos conceitos, da composição e da divisão dos conceitos, etc., trata-se, antes de tudo, dos conceitos objetivos, dos objetos de pensamento que o espírito coloca diante de si, que ele maneja, compara e dispõe industriosamente para chegar à verdade. Para compreender bem a noção de conceito objetivo, assim como da simples apreensão, é essencial notar que as nossas ideias, como não são impressas diretamente em nós pelas coisas,
mas sendo o resultado da abstração, lembrem que eu falei, dá sempre atenção para o conceito, tem uma processo de abstração, o objeto que nela aprendemos é apresentado a abstração feita pela abstração feita da existência atual. Falta aqui uma palavra, né? Se acontecer que, em realidade, existe atualmente o que só a percepção sensível ou os raciocínios construídos sobre ela nos permitem saber, enquanto objeto de conceito, não nos é apresentado a título de ser existindo atualmente, mas apenas a título de ser possível, a título de ser que pode existir. Assim, cegueira, nada, afirmação, espécie, homem, o número racional, ponto geométrico, circunferência, nanopar, um mundo melhor que o atual, árvore de frutos florescentes lá, são objetos de conceito ou conceitos objetivos, tanto quanto homem, carvalho, substância, esta cor. Quer dizer, enquanto conceitos, equivale-se homem e nada, embora nós sabemos, nada não existe. Mas, enquanto conceitos, são modos de o homem alcançar a realidade. Tá? Do ponto de vista da simples apreensão, todos esses conceitos fazem igualmente a abstração da existência atual. Homem, carvalho, substância e cor, ou esta cor, não tem nada a ver com a existência real. Porque, embora baseada nela, porque nós vemos a essência das coisas no objeto, elas já dispensam o caso de existir um homem concreto. Como acontece, por exemplo, com o Tiranossauro Rex, que não existe objeto concreto, mas nós referimos-nos a ele o tempo inteiro. Bom, eu estou com pressa porque eu tenho uma coisa para falar para vocês que eu não sei se vai dar tempo hoje. Professor, essa última parte eu não entendi nada. Todas elas? Essa última parte que... Tá, vou voltar. Ele terminou de ler agora. Tá. O que ele está dizendo aqui é que esses conceitos todos, negativos, cegueira e nada, relativos à geometria, aqui, matemática, e afirmações, que são expressões de desejos, terceiro ponto, eles são tão importantes, têm o mesmo valor que o conceito como homem, que são concretos, que vêm de algo real. Você não tem um conceito de cegueira, Tiago, porque a cegueira não existe. O que existe é a visão. Você não tem conceito não existe um objeto chamado nada, de onde você tira o conceito. Nada é negação do ser. Você entendeu? Tô chegando lá. É difícil mesmo, cara. Olha só, eu vou voltar, tá? Bom, o que é importante não é isso, eu quero chegar em outro lugar. O que existe, Tiago? Luz ou trevas? De novo. Luz. Luz. Mas você não tem conceito de trevas? Você não fala que aqui tá escuro pra cacete? Desculpa, caramba. Você não fala isso, desculpa, irmão. Veja, a escuridão não existe. A escuridão é a negação da claridade. Mas você fala, escuridão. A mesma coisa serve para o nada. Nada não existe. Não existe um ente cuja essência seja nada. Não existe isso. Tudo bem, irmã? Isso é fácil entender. O que existe é o ser. Mas nós temos um conceito negativo. Quando falta ser, nós temos o nada. Entendeu, Tiago? Sim. Mesmíssima coisa para a cegueira. A cegueira é a negação da visão. Esse 1, 2, 3, esses pontos, essas afirmações, vem no conceito negativo. Não. O 1. Só um. Só um. O 2 são figuras geométricas, são aspectos formais, materiais. Lado, por exemplo. Lado, número primo. São propriedades matemáticas. Geométricas, inclusive. Que também não existem. Nem existe o círculo. Você inventa o conceito e fala, isso aqui é um círculo. Então, o que isso está explicando é que nem, ao mesmo tempo que isso é a primeira, que é um conceito negativo. O outro que é geométrico, né, a gente não entendeu essa parte, mas tudo isso quer dizer que é possível conceituar. Que no campo conceitual, esses textos, esses conceitos se equivalem
a conceitos baseados na realidade, como homem. Ah, sim. Se equivalem, não tem diferença. Ainda que o homem faça referência a uma essência fora de mim e o nada não. Mas enquanto conceitos, eles têm o mesmo valor. É isso. Agora entendi, professor. Beleza. Irmã, tá claro? Ou tá trevas? Não, tá claro. Tá bom. Vamos lá. Do ponto de vista da ciência da apreensão, todos eles fazem igualmente a abstração da essência real. Tá? A abstração, aquilo que nós falamos. Bom, vamos passar isso aqui não importa. Vamos para cá. Eu quero chegar aqui, ó. Aqui, 10. Extensão e compreensão dos conceitos. Tá? Nosso exercício de hoje está baseado nisso aqui. Tá? Então, vamos lá. Bom, antes de falar, eu vou explicar, tá? Eu peço que vocês tenham um pouco de atenção. Os conceitos, eles têm notas cognitivas e extensão de aplicação das notas cognitivas. Então, quando eu digo, por exemplo, mulher, esse conceito aplica-se à irmã Viviane e à minha esposa, Márcia. Então, significa que é a extensão. O conceito de mulher aplica-se a uma gama específica de indivíduos. Quando eu digo religiosa, eu falo mulher que fez votos religiosos. Nesse sentido aqui é isso que eu estou dizendo. Mulher que fez votos religiosos. Ora, a Márcia está de fora. Então, mulher que... Irmã, vamos chamar irmã de caridade, tem mais compreensão, porque é mulher, que fez votos religiosos, mas tem menos extensão, tem mais compreensão, tem mais notas, mas tem menos extensão, aplica-se a menos pessoas. Aplica-se a irmã e a uma gama de religiosas, mas não aplica-se a minha esposa. E a todas as que são casadas. Tá claro isso? Tiago? Acho Não. que sim, professor. Você fala, eu dou o conceito, mulher. Né, e abrange todas as mulheres. Aí eu dou o conceito de irmã, é uma parte. Mulher Isso. que fez votos. Então, tem mais dados. Eu aprendo mais com o conceito de irmã do que com o conceito de mulher. Certo? Mas isso não são... Mas diminui a quantidade de pessoas, de indivíduos, na verdade. Isso não são dois conceitos, é um conceito só. Não, é um conceito, mas que tem compreensão, quantidade de notas cognitivas e extensão. Objetos a que se aplicam um conceito. Beleza? Eu posso falar animal. Os animais animal. O animal inclui o homem. Então, o homem está ao lado de leões e bestas e etc. Se eu digo animal racional, eu limito os indivíduos. A extensão diminui. Aplica-se a menos indivíduos. Mas eu tenho mais notas cognitivas. Eu falo do animal racional, homem. Entendeu? O que está suposto aqui, Thiago? Eu vou dizer para você, anotem, presta atenção. Extensão e compreensão dos conceitos tem inversa relação. Quanto mais extensivo for o conceito, menos compreensivo ele é. Quanto mais compreensivo for o conceito, menos extensivo ele é. Deu para perceber, irmã? Deu, né? Você pode repetir? Quanto mais... Claro, claro. Quanto mais extensão tiver o conceito, menos notas cognitivas ele tem. Quanto mais notas cognitivas tiver o conceito, menos extensão ele possui. Aplica-se a menos objetos. Então, quando eu digo homem, esse conceito tem notas cognitivas que aplica-se a alguns homens, a uma quantidade de homens. Quando eu falo carioca, eu acrescentei ao homem a propriedade de nascer no Rio de Janeiro. Então, eu tenho mais notas cognitivas, eu pedi mais coisas. Mas restringe a quantidade de indivíduos do homem, de homens na lista de indivíduos, está claro? Perfeito, pessoal? Perfeito. Então, vamos lá. Thiago, por favor, leia para mim, estou cansado. Ai. Onde estava mesmo, Robson? Extensão e compreensão, em cima. Definição. Tomemos o conceito homem.
Podemos discernir neste conceito um certo número de caracteres e de aspectos inteligíveis que, reunidos, o distinguem de qualquer outro. Por exemplo, substância, corpo vivo, dotado de sensibilidade racional. No conceito animal, podemos também discernir os elementos inteligíveis: substância, corpo vivo, dotado de sensibilidade. Denominemos notas de um conceito objetivo, os elementos ou aspectos inteligíveis que o espírito nele discerne e que lhe pertencem necessariamente. Chamemos então compreensão de um conceito sua amplitude em relação às notas que o caracterizam. Exatamente. Então, compreensão é a amplitude de notas cognitivas que eu acesso quando falo do conceito. Então, quando eu falo carioca, eu tenho 2 notas cognitivas, pelo menos. Homem, nascido na cidade do Rio de Janeiro. Certo? E esse conceito terá uma extensão. Aplicar-se-á a um grupo específico de indivíduos. Se eu mudo e falo homem apenas, eu perco compreensão. Porque eu não falo de carioca, eu falo de homem nascido em Paris, nascido em Uganda, nascido no Rio de Janeiro. Mas isso amplia muito a extensão. Eu não falo só do carioca, eu falo de muito mais. Tudo bem? Sim. Vai, Thiago, continua, por favor. Chamaremos, por outro lado, de extensão de um conceito sua amplitude em relação aos indivíduos, ou, mais geralmente, aos objetos de pensamento, aos quais se aplica e agrupa em sua unidade. Assim, o conceito ariano estende-se a todos os indivíduos de língua indo-europeia, o conceito homem a todos os indivíduos dotados de alma racional, o conceito animal a todos os indivíduos capazes de sensação. O conceito quadrado tem menor extensão que o conceito quadrilátero, que por sua vez tem menor extensão que o conceito polígono. É claro isso. Uma coisa é um polígono, objeto com vários lados. Outra coisa é um quadrado. O quadrado é menos extensivo que o polígono, mas tem mais notas cognitivas. Eu digo mais sobre quando eu falo quadrado do que eu falo quando polígono. O quadrado é um polígono com 4 lados. Entende? Eu aprendo mais a ouvir seminarista do que quando eu ouço homem. Porque está suposto o conceito de seminarista que ele é homem, e tem mais notas, enquanto homem não. Agora, aplica-se a muito mais indivíduos o conceito de homem do que de seminarista. Tá certo? O que são as notas cognitivas? Aquilo que eu aprendo quando ouço o conceito. Homem, animal, racional. Destro, animal, racional, que usa a mão direita. Veja, tem mais notas cognitivas. Aprendo mais coisas. Flamenguista, animal, racional, 8 vezes campeão brasileiro. E feliz. É sim. É. Tá certo? Pelo menos por enquanto, né? Vamos ver até quando. Professor, pode repetir o que são as notas cognitivas? Aquilo que se apreende quando se ouve o conceito. Aquilo que está composto no conceito. Então, exemplo, homem. O que está composto no conceito de homem? Animal racional. Aí quando eu falo carioca, animal racional nascido no Rio. Veja, tem mais uma nota que não estava incluída. Você aprende mais coisa com isso. E assim por diante. Flamenguista, animal racional, carioca, ou fluminense, do Rio de Janeiro, e 8 vezes campeão brasileiro. E contando. Contando. Obrigado, prof. Por nada, Thiago. Tá bom? Isso aí. Continua, Thiago, por favor. A consideração da extensão e da compreensão dos conceitos desempenha um papel capital na teoria do raciocínio. Exatamente. Então, fazemos pouco disso, mas esse conteúdo é um conteúdo importante. A gente vai fazer exercício sobre isso hoje. Quer dizer, hoje não, amanhã, né? Na sala de aula.
repito, é um trabalho hercúleo. Mas eu peço que vocês tenham, por favor, paciência e façam para mim o trabalho, tá? O que é hercúleo, professor? De Hércules, né? Um trabalho enorme. Um trabalho que exige muita... Então, eu peço a vocês que não me xinguem muito, só um pouco, e que façam o trabalho, tá? É uma forma de fazer com que vocês apreendam algumas coisas, tá? O trabalho vai ser esse aqui, ó. Cadê? Eu vou mandar lá pro grupo. Já vou dizer qual é sim. Né? É um exercício, tá? A gente vai ter que fazer. Eu quero, e vai valer nota. Eu quero que vocês mandem para mim até a próxima aula. Esse aqui, ó. Conseguem ver? Ordene. Não? Ordene os conceitos abaixo, por ordem crescente de extensão. Conseguem ver aqui, ó? Sim. Então, aí, ó. Esses conceitos aqui, vocês vão organizar por ordem de extensão. No sentido de quanto mais objetos são tocados, quanto menos objetos são tocados, fica na base, né? Como se fosse uma árvore, crescente de extensão. E o contrário, quando é decrescente. Tá? Ordene os conceitos abaixo por ordem decrescente de extensão. Né? Quanto mais extenso, mais no topo fica. Até o contrário. Aqui, ó. Brasileiro, carioca, capixaba, terráqueo, estadunidense. E aqui vem a dose. Ó. Crie 70 conceitos por ordem crescente de compreensão. 70. Irmã, é para chorar, irmã. É para chorar. É para chorar. E 70 conceitos por ordem decrescente de compreensão. Veja, vai dar trabalho aqui, tá? Mas a ideia é organizar a vida, organizar a cabeça. Use o conceito que quiser, só tem que ter relação entre eles. E você vai criar a relação, tá? Aqui, por exemplo, para vocês terem uma ideia, para começar, você podia falar mamífero, bípede, quadrúpede, e aí ir criando as divisões, tá? Tá bom? Tá claro isso, irmão? Não entendi a pergunta, desculpa. Tá claro. Tá escuro, quer dizer. Tá escuro? Vou nem fazer penitência amanhã, já só vou fazer exercício. Para de ser engraçadinho, Gabriel Chagas. Eu, hein? Então, é um trabalho hercúleo, eu sei, grande, mas é necessário criar esse modo de pensar as coisas, viu? Você pode usar aí teólogo, ó. Homem, ateu, teísta, religioso, leigo, católico, protestante, e aí você vai criando, aí luterano, calvinista, e vai criando os conceitos, entendeu? 70. Ih, rapaz, caiu aqui. Professor, Pois não. Então você pode explicar, por favor, o que é a extensão e a compreensão do conceito? Repito, nós já lemos, repito de novo. Compreensão, quantidade de notas cognitivas que o conceito possui. Extensão, quantidade de indivíduos que são tocados por esse conceito. Então, um exemplo, Tiago, para ficar fácil. Paquiderme, animais que têm a pele dura. Hipopótamo, elefante, rinoceronte. Paquiderme preto, todos esses que têm a cor preta. Veja como o paquiderme preto, o conceito, diminuiu a quantidade de indivíduos, mas trouxe mais nota cognitiva. Não é qualquer paquiderme que me serve, é aquele que tem a pele preta. Entendeu agora? Extensão, quantidade de objetos que aquele conceito toca. Compreensão, nota cognitiva que eu aprendo quando entendo o conceito, quando ouço o conceito. Ou paquiderme perneta, só aqueles que têm uma perna menos, ou que não tem todas as 4 patas, vamos chamar assim. E isso diminui a quantidade de elementos, de animais. Mas aumenta a quantidade cognitiva, que eu apreendo com aquele conceito. Ficou claro, Thiago? Sim. Seminarista. Conceito, seminarista.
eu tenho extensão e compreensão. Seminarista, 8 vezes campeão brasileiro. Aí diminui. Então, um grupo pequeno, não sei, pequeno ou maior, não sei. Mas diminui a quantidade de indivíduos que caem sobre esse conceito, entendeu? Aumenta a nota cognitiva, aumenta a felicidade desses indivíduos, mas diminui a quantidade deles. Porque tem uns aí que são corintianos, são paulinos. Eu sou corintiano, professor, com muito orgulho. Ninguém é perfeito. Você tem que usar de conversão ainda. Então, professor, quando eu falo seminarista, tem uma compreensão e uma extensão. Exatamente. Quando eu falo seminarista flamenguista, ainda são seminaristas, mas fazem parte de um grupo só. Exatamente. Um grupo menor, comparado aos seminaristas, menor, mas que tem mais notas cognitivas. Além de seminarista, ele é feliz. Então, flamenguista, nesse caso, é a extensão. Não. Flamenguista é uma nota cognitiva que diminui a extensão. Ah, sim. É uma nota a mais. Podia falar destra. Estou brincando aqui, mas pode ser seminaristas destros. Eu aprendi algo novo. Não é só seminarista, é aqueles que usam o lado direito do corpo. Então, isso diminui a quantidade de seminaristas. Entendeu? Com essa propriedade. Sim, todo conceito vai ter isso, compreensão e extensão. Todo conceito. Eu não falo aqui de afirmar, não é juízo, tá? Eu só estou tirando o conceito. Seminaristas destros. Ponto. Então, isso faz um grupo específico. Seminaristas canhotos, é outro grupo. Isso vai diminuir a quantidade de indivíduos que caem sobre esse conceito. Tá claro, irmã? Professor. Pois não. Professor, eu queria tirar, na verdade, são 2 dúvidas. A primeira, eu queria saber se você poderia explicar novamente aquela questão do conceito mental e do conceito objetivo. E a segunda, só para confirmar, eu não sei se entendi muito bem, a questão dos conceitos assim, que são, na verdade, negativos. Né? Por exemplo, você falou do nada, da cegueira, né, que não existem em si. Eu queria saber se, na verdade, a nossa apreensão desses conceitos... Não entendi. Queria saber... Eu queria saber se a apreensão que a gente tem nesses conceitos, ela se dá pela abstração do conceito que existe, a abstração do conceito que é. Se é assim que se dá essa apreensão. Tá. Daniel, né? Não, Zé Gabriel. Zé Gabriel, é o seguinte. O conceito mental e o conceito objetivo são frutos ou resultado da simples apreensão que toca a essência das coisas. Que, por um lado, pode ser chamado conceito mental ou pode ser chamado conceito objetivo porque está no objeto. Então, são modos de afirmar, são modos de apresentar o conceito de forma distinta, são sinônimos. Quanto aos conceitos negativos, aliás, todo conceito, José Gabriel, são abstrações, todos eles. Tá? Por isso que se identificam homem e nada. São modos do ser humano abstrair da realidade. Acontece que o nada é uma abstração negativa, enquanto que o homem é uma abstração positiva. Eu vejo algo na realidade e falo, eis aqui um animal racional. Isso aqui é uma abstração positiva. Eu acho algo naquele objeto e tiro como nota cognitiva. O nada ou a cegueira é uma abstração negativa, é algo que está faltando. Veja, aos vivos convém visão. Aquele indivíduo não tem visão, então falta-lhe algo. A isso eu chamo cegueira. Então, é uma abstração negativa. É algo que devia estar, não está. Tá certo? Eu olho para o Gabriel Chagas e vejo santidade. Então, eu tiro um conceito positivo. O Gabriel Santos é um santo. Aí eu olho para o Alex e falo, pecador. É algo que devia ter santidade, mas não tem. O pecado é uma carência. Assim como a santidade. É uma virtude. Tá claro isso, Zé Gabriel? Pode perguntar, beleza? Pode falar. Sim, perfeito. Entendi, sim. Obrigado, professor. Mas aí, naquela questão, pelo que eu entendi, com relação ao conceito mental e ao conceito objetivo, tinha alguma diferenciação entre um e outro, né? Ou não é isso? Então, o conceito objetivo é porque ele está no objeto. O conceito mental é porque ele é fruto
da ação do intelecto sobre o objeto, está na mente. Mas os dois fazem referência ao fruto da simplificação com relação ao conceito. Tá? É isso. Beleza? Beleza. Pessoal, temos que ir embora já. Eu tenho um compromisso hoje. Quer dizer, já estou quase perdendo um compromisso já. São 9h14. Eu não vou conseguir lançar o vídeo agora, porque eu vou ter que sair correndo para um compromisso. De tarde eu boto lá de novo o quê? O vídeo, tá? Vou colocar agora a lista de tarefa para amanhã, tá bom? É isso aí. Vou botar lá no Telegram. Perguntas? Assim, quero em PDF na semana que vem, até o início da aula de quinta-feira, esse material mandado para mim no Telegram, tá? Em PDF. Nome, bonitinho, tá? Irmã também. Alguma dúvida quanto a isso? Não, tranquilo. Professor, eu tinha uma pergunta quanto a isso. Assim, eu só quero em PDF, mas eu queria saber se a gente pode fazer à mão e escanear ou se deveria ser mesmo assim questão PDF no computador. Pode fazer à mão. Pode fazer à mão. Mas eu quero em PDF, tá? Mas pode fazer à mão. Se acha que para você é melhor assim, faz. Tá bom? Vai valer nota, hein? Mande para mim. Se por acaso chegar uma lista de conceitos iguais, os dois vão ser penalizados, tá? Quem deu a cola e quem colou. É impossível alguém fazer 70 conceitos iguais. É impossível. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau, professor. Até mais. Tchau.